Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade na escola bíblica discipuladora e então hoje estaremos analisando um pouquinho a respeito do Cântico de Ana, é a lição 12 da nossa revista Adoração e Espiritualidade, ok? Queridos, para entender um pouquinho, você vai achar a história de Ana no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Então depois você dá uma lida um pouco mais aprofundada para compreender melhor a história de Ana e sobre o cântico de Ana, que é algo muito profundo e interessante. Ana foi uma mulher que viveu no período dos juízes, quando ainda não havia rei em Israel. E nesse tempo, ela ela vivia com Eucana, seu marido, juntamente com a segunda mulher, Penina. E o seu marido era um camarada muito amoroso, cuidadoso, que fazia tudo aquilo que era necessário para dar alegria para Ana, uma vez que Ana era triste por ser estéril. E ela ficava com a alma angustiada por não poder contribuir ou retribuir, na verdade, para o seu esposo a felicidade que seria a vida de um filho. Pois naquela época era muito importante que tivesse um filho, que uma mulher tivesse um filho, por uma série de fatores. Por exemplo, quem não tivesse filho era excluída da sociedade. Então era algo muito terrível. Então ela era vista por Penina, a sua rival, como uma pessoa infrutífera, uma pessoa com as causas, entre aspas, mortas. Com isso angustiou-se demais Ana. Porém, Ana era uma mulher que temia Deus, que em todo tempo, mesmo sendo estéril, ela adorava a Deus, ela temia, ela confiava no Senhor. Então, nessa confiança, Ana, ela busca o Senhor, ela ora ao Senhor, ao ponto até de ser confundida por Eli, o sacerdote, de estar embriagada, quando orava de coração e alma ao nosso Deus. E ela pede ao Senhor um filho, e Deus a retribui com um filho. Então, os detalhes de tudo isso você pode ler lá em 1 Samuel capítulo 1 e 2. Mas o que nos chama atenção, que depois ela ter o filho, ela vai e devolve esse filho, ou seja, ela entrega esse filho ao sacerdote Eli para servir ao templo, ela se alegra de forma tão grande que ela nos inspira através desse cântico que ela faz. Esse cântico, na verdade, é um poema, é uma oração. Ela faz uma oração no sentido de louvor, de gratidão e amor ao nosso Deus, ao Deus a quem ela servia, ao Deus a quem ela acreditava. E a gente pode ver que essa intervenção divina que Deus faz a Ana é uma forma de retribuir a fidelidade, a confiança que Ana teve em se dedicar totalmente a Deus, o Senhor. E Ana nos ensina, né, através desse cântico, um exemplo de adoração profundo, de conhecimento do Deus vivo e do seu caráter. E ela ainda nos ensina alguns pontos. E esses pontos eu quero começar com o primeiro. Ela, através do cântico que está lá no capítulo 2, versículo 1 em diante, eu vou ler só o primeiro, que diz assim: Então orou Ana, o meu coração se alegra, ou se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor, ou eu ando de cabeça erguida agora. A minha boca ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na salvação do Senhor. Então ela é muito feliz com isso. Isso demonstra que
Deus era o centro na vida de Ana, era o centro de toda a adoração verdadeira de Ana. Ana, ela não, ela demonstra que é diferente. Não como nós muitas vezes hoje, que nos limitamos a orações de pedidos e receber, apenas de petições e recebimento. Ao contrário, né? Ela usa dois importantíssimos elementos nessa oração dela. Quais são? Louvor e gratidão. Quantas vezes nós oramos e não agradecemos e muito menos louvamos ao nosso Deus? Então a ênfase que ela dá é em gratidão e louvor. Ainda no versículo 1, ela usa essa expressão de regozijar e de que Deus era minha força para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome. Bem como ainda na parte B, ela fala assim: a minha boca ri dos meus inimigos. Essa expressão ri dos meus inimigos está ligada à inimizade que ela tinha, não da pessoa de Penina, mas pela posição que ela vivia. Ela tinha uma posição inferior a Penina e com isso a sua rival acabava sempre dando algumas alfinetadas, dizendo algumas coisas que entristecia ainda mais Ana. Porém, Ana, essa mulher que totalmente se dedicava ao Senhor, ela diz no versículo 2: não há santo como o Senhor, ou seja, não há Deus como o Senhor, não há. Ela descreve essa verdade, que Deus de Israel, não há outro Deus além do Deus de Israel. Um Deus que é rocha, que é firme, que é forte, inabalável, imutável. Um Deus que não muda. Aí no versículo 3, ela diz ainda: não multipliqueis palavras de orgulho, ou seja, coisas que não contem coisas vantajosas. Por quê? Porque o Senhor é o Deus de sabedoria. É um Deus que pesa todos os feitos na balança. Ele conhece e julga. Então ela tinha essa verdade na sua mente. No segundo ponto ela diz: Deus atua em favor dos menos favorecidos. Então ela era menos favorecida nesse tempo. Ela não podia, até o momento, dar esse filho que o seu esposo tanto esperava e que ela também esperava. Então, assim como Davi e Golias, quem vence Golias? É o Davi? Não, é o braço do próprio Deus em favor de Davi que vence Golias. Assim como Ana, assim como Mateus 5, versículo 12, do 1 ao 12, que diz sobre as bem-aventuranças. Então depois você pode dar uma lida lá também. Afinal, a força deles, de Davi, de Ana, está firmado em quem? Na soberania divina que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ana, na sua fraqueza, ela foi capacitada poderosamente pelo Senhor. Deus ainda tem o domínio sobre a morte. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor traz as pessoas de volta à vida. Ana se sentia morta por não poder dar um filho até aquele momento, mas Deus traz a vida para ela, gerando uma outra vida nela. Aí você pode pensar, mas ela ganhou um filho e deu para o templo, ela deu para viver juntamente com Eli, fazendo as coisas de Deus. Aí eu te pergunto, o meu filho, o seu filho, por que Deus nos deu hoje? Para criar para o mundo, como muitas pessoas dizem aí? Eu não acredito assim. Eu creio que Deus nos deu o nosso filho para criar para Ele, para a obra dele. Então você que é pai, mãe, crie seu filho para o Senhor, para que ele seja um instrumento do Senhor e que ele seja um canal onde Deus abençoe a vida deles
e através da vida deles possa abençoar outras vidas. Amém? Deus ainda, Ana ainda na sua oração, ela vê Deus como poderoso para mudar a posição das pessoas. Assim como Deus mudou a posição de Ana, de inferioridade, para ainda mais vista com olhos bons do que Penina, Ele pode fazer assim comigo e com você. Às vezes a gente pensa na posição social financeira, mas nem sempre é isso. Deus pode mudar a minha posição social, a sua posição social. Eu não sei se tem algum sonho seu que está morto. Eu não sei se tem alguns sonhos que estão esquecidos ou alguma situação que se sente inferior a alguma coisa. Deus pode mudar a sua posição social. Deus pode reviver os sonhos e também pode mudar a sua posição social. Deus tem o poder de enriquecer e empobrecer o homem, embora o desejo dele seja dar abundância a todos. A todos os humildes, né, de origem humilde, pois há socorro para todo aquele que olham com fé e confiança para o Senhor. Por fim, o quinto e último ponto: Deus é o único juiz. Deus é o único que julga. Nós, como eu disse no começo, Ana viveu num tempo de juízes, mas os juízes eram pecadores. Faziam aquilo que muitas vezes eles tinham vontade e não a vontade do Pai. Porém, o nosso Deus é um Deus justo. O homem não consegue nada sem o poder de Deus. Podemos ver isso em Zacarias 6, 2 Coríntios 12, 9, onde Paulo fala que quando penso ser fraco, aí que sou forte. Por quê? Porque ele está na dependência do Senhor. O Deus incomparável, é o único juiz. E todos os santos, os ungidos, são aqueles que guardam a aliança e não confiam na própria força. Você guarda a aliança do Senhor? Você guarda os preceitos do Senhor? Se você faz isso, você não está confiando na sua própria força, você confia na força do Senhor, porque é através da força dele e da justiça dele que alcançamos aquilo para o qual nós buscamos com o propósito de adorá-lo e engrandecê-lo. Eu quero deixar para encerrar algumas afirmações sobre a atitude de Ana com relação a Deus. Por exemplo, diante das perseguições, lutas e aflições, Ana manteve a fé. Em quem? No Senhor. Uma fé inabalável. Quando tudo parecia impossível, Ana continuava perseverante na oração. Você tem perseverado na oração? Diante das afrontas da sua rival Penina, Ana permaneceu em posição de humilhação. Humilhação perante Penina? Não, perante Deus. Se humilhou diante do Senhor. Quando a resposta da sua oração chegou, o que Ana fez? Ela glorificou a Deus. Quando nós recebemos aquilo que pedimos, nós temos glorificado ao Senhor? Ana deu Ana deu o melhor para Deus, mesmo lhe custando tanto. O seu filho foi fiel em seu voto. Eu e você temos dado o melhor para o Senhor? Eu e você temos dedicado a Deus aquilo que o agrada? Eu e você temos cumprido com o nosso voto que temos feito com o Senhor, assim como Ana fez? Que fique para nós esse pequeno estudo da lição 12. Mas busque mais o Senhor. Tenha essa semana para refletir nessa lição. Leia os capítulos 1 e 2 de 1 Samuel e releia o livrinho para você se encher ainda mais e se inspirar ainda mais com Ana. Assim como Maria, mãe de Jesus, se inspirou e também
teve composto o seu cântico, o cântico magnífico, com moldes no cântico de Ana. Deus abençoe sua vida, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.